Então, continuando aqui a nossa exploração, né, na parte do ggplot2, nós temos aí plotagens de densidade, histogramas, vamos ter geomas para essa finalidade. E aí a estrutura é a mesma, exatamente a mesma. Uma estética aqui, lógico, se eu quero usar o geoma densidade, essa estética tem que ser definida numa variável contínua, né? Ok? Nessa estética eu vou ter vários atributos, uma delas é a cor. Quando eu defino a cor, né, se eu definir a cor, a atração, DRV, ele vai colocar a linha, né, diferente para cada cor, vai fazer 3 grupamentos dos dados, né, em função do DRV. Mesma coisa, fill, que é outro parâmetro, outro argumento dessa estética, ok? Eu posso usar o alfa, por exemplo, lembra que eu falei do alfa, que varia de 0 a 1, ele vai colocar, como se fosse uma porcentagem, né? Vai colocar um índice de transparência, né? Isso funciona para qualquer um dos geomas, né? Se tem uma cor, eu coloco um alfa, o que ele vai fazer é diminuir ou aumentar o índice de transparência, ok? E aqui eu fazendo um ajuste, colocando a cor, né? E o fio na mesma, né? Para não parecer aquela linha preta ali na divisão dos histogramas, e colocando um alfa de 0,2. Repara que o alfa agora ele foi para fora, né? Porque ele ficou válido para todos os gráficos. Não é uma estética que eu estou usando para separar o grupamento de dados. Okay? Poderia até ser, mas não é assim que eu queria. Ok? Outros exemplos aqui, onde eu coloquei duas funções de densidade. Repara que aqui eu estou fazendo uma densidade dessa estética que foi definida aqui em cima. Aqui embaixo eu estou adicionando uma outra função de densidade, né, com outro dado. Né, outro dado aqui, ó, a estética de city, né, que deve ser a quilometragem na highway, né, na estrada, e na cidade. Ok? Para a gente ter um sobre o outro. Só que com o índice de transparência ele acabou mixando, né, as duas cores aqui. Ok? Histogramas também, muito comum. Lógico que o histograma ele automaticamente vai decidir como é que ele vai repartir em pedacinhos, né? Ao invés de ser a linha de densidade, ele vai usar, né, que a gente chama de bins, né, caixinhas, e tem vários tipos de aproximação, a mesma variável, né? Boxplot, geoma interessante, a gente já falou um pouquinho sobre Boxplot, é um gráfico muito legal, a gente vai falar, acho que mais um pouquinho ainda sobre ele, mas olha só, Boxplot eu preciso definir o que? Uma variável categórica, se eu quiser colocar em vários, né? Ou uma variável contínua. Aqui eu só estou definindo y, porque o que eu quero fazer aqui? Eu quero ver como meus pontos estão distribuídos, lembra? Mínimo, máximo, ok? Esse aqui é a mediana no meio, né? Primeiro quartil, terceiro quartil, essa distância máxima vai 1,5 essa distância entre os quartis, e acima os pontos são plotados separados porque eles são considerados outliers, né? São potenciais outliers, geralmente são outliers. Se você não tiver nenhuma regra, a gente utiliza essa regra como padrão. Ok? Eu posso plotar os pontos, né? Mas lembra que eu falei que às vezes eu quero ponto espalhado? Então eu estou plotando aqui em cima do gráfico o jitter também, né? E aí eu espalhei os pontos aqui, para eles não ficarem todos condensados, como se fosse uma linha aqui, né? Ele ia se confundir com essa linha. Jitter é igualzinho os pontos, só que ele dá uma aleatoriedade nas direções, né? Aqui estou dizendo para ele não alargar muito, né, essa coordenada do y, né? Geralmente o jitter vai pegar essas coordenadas e vai
jogar um ruído em cima delas, né? Então ela não vai ficar plotada exatamente na mesma posição. Se eu não colocar Jupyter igual a nada e colocar ponto, provavelmente vai dar erro ou ele vai plotar tudo em cima da linha. Aqui já um box plot, onde eu tenho no x uma variável categórica. Então o que ele vai fazer aqui? Colocar cada variável categórica, separar em grupos, ok? De acordo com esse meu y, e para cada, de acordo com esse x, e para cada classe ele vai plotar o consumo aqui, né? Consumo, quantos quilômetros eu percorri em função da minha classe. Então, SUV, né, que é um SUV, vai ter uma quilometragem menor por litro, né? Por litro ou galão. Aqui o subcompacto, picape, um carro menor, mid-size compacto, vai ter o quê? Um rendimento melhor. Por isso que esses estão aqui em cima. Ok? Se eu quiser separar, a mesma coisa, box plot. É lógico que aqui eu vou colocar a cor de acordo com a tração, né, que a gente falou. Ele vai pintar as caixinhas do box plot de acordo com o tipo de tração e colocar uma legenda. Ok? Funciona então com a mesma ideia. Legal? E quando eu tenho duas variáveis categóricas, né, como é que eu faço? No caso aqui, não, eu quero fazer gráficos de barra. Tá? Então eu estou lendo aqui um dado que existe, né, lá na nossa instalação, ok? Só que eu estou transformando, esse dado está gravado como uma tabela, não precisa a gente entrar muito em detalhes, ok? Eu estou transformando esse dado para um data frame, né? Então o que eu estou fazendo aqui nada mais é de colocar essa outra instalação, né? O que eu estou fazendo aqui então é carregar esse data né? Então o que eu fiz aqui foi o seguinte: quando eu carreguei esse dado, vamos colocar esse nome está muito grande, né? Vamos colocar uma variável menor aqui para eu conseguir trabalhar de uma maneira menor, ok? Vamos carregar e colocar esse dado em DD, pronto, ok? Então quando eu carregar esses dados, né? Vamos imprimir esses dados para a gente ver o que tem neles, né? Acho que assim não funciona não, peraí. Então deixa eu carregar esses dados, ok? Vai Ctrl Enter, vai aparecer aqui. Tá aqui, né? E aí agora eu vou pegar esses dados e colocar numa variável menor para não ficar imprimindo esse nome grande aqui, ok? Então, ok. Então, Ctrl Enter, apareceu essa variável. Ela está na forma de tabela, né? Então, quando eu seleciono aqui, vamos ver se ele vai me permitir. Ctrl Enter. E isso aqui são uma tabela que relaciona, olha só, a cor dos olhos com a cor do cabelo, né? Então o que eu estou fazendo ali naquele comando, naquela transparência, é transformar os dados para um data frame, ok? Vou copiar o comando de lá, colocar aqui, Ele vai então converter essa tabela num data frame, ok? É só para fazer a conversão, também não precisa a gente se preocupar. E aí esse data frame vem com as 32 observações, né, que a gente viu. Ele vai abrir aquela tabela onde vai colocar uma variável categórica, outra variável categórica, o sexo e a frequência, ok? E agora sim, o que ele está fazendo lá nas transparências, né?
o que está sendo feito é uma plotagem de barra, de gráfico de barra, ok? Gráfico, várias maneiras de fazer. O gráfico de barras eu tenho aqui por hair, né, cor do cabelo, nesse data frame e a frequência, ok? Então eu fiz essa primeira parte, depois eu incrementei o gráfico com uma barra, né? E aí o que ele está dizendo é o seguinte, aqui dentro desse geoma, esse start significa start igual a identity, né? É fazer uma contagem, isso aqui tem a ver com a posição entre as barras, e depois eu separei por sets, né? Aí vai dar esse gráfico aqui. Que a maneira da gente ir aprendendo é ir testando. Tem vários pacotes diferentes que a gente pode agregar e estender essas opções para cada geoma. Não vou entrar aqui em tantos detalhes, né? O que eu recomendo para vocês é que vocês continuem lendo aí a parte do livro, dessa parte para ver alguns detalhes, mas essa estrutura é o que a gente está vendo hoje, né? Eu tenho meu ggplot, eu posso definir uma estética lá em cima, eu tenho meu geoma com várias características, eu posso posição, cada geoma vai ter as suas propriedades, mas eu posso definir data para o geoma. Stats quer dizer eu posso aplicar uma estatística, seja contagem em cima de uma variável, posição, cor, eu posso mexer nas escalas, tudo isso com mais, né? Eu vou acrescentando essa camada e aumentando o comando. Eu posso colocar um tema, e é exatamente o que esse livro aqui está apresentando para a gente, né? Então ele continua aqui falando um pouquinho mais sobre ajustes de posição, né? Que ele faz aqui no caso em gráfico de barras, né? Com todos esses dados aqui estão disponíveis na nossa instalação, no Tidyverse, estão disponíveis no R. Aqui ele começa a mexer com os eixos, ele então mais boxplot, aí mais coordenada flip, é uma função, ele vai mudar, vai transformar o eixo X no Y e Y no X, ok? E aí ele vai montando, né, esse grande comando, onde ele vai acrescentando camadas ao gráfico. Eu posso salvar esse gráfico com uma variável e depois acrescentar lá na frente. Então eu acho que essa seria a primeira etapa para a gente conseguir fazer essa leitura e conseguir entender o básico do ggplot, desse pacote no RStudio, que é super poderoso. Ok? Obrigado então, pessoal.